Boa tarde, minha amiga, meu amigo, querida e querido ouvinte, telespectador e telespectadora do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda, falo com vocês diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7, diretamente aqui da Avenida Paulista, de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro do ano de 2023. Estamos chegando ao final desse ciclo de 2023 e para fechar aqui praticamente fechar o nosso ano com chave de ouro, uma semana antes do Natal, temos como convidado especial novamente o meu amigo Marco Antônio Guerreiro. Marco, obrigado por estar aqui conosco novamente. Promessa é dívida. No último programa, você lembra que você falou, quero você aqui de novo? Eu falei, antes de acabar o ano, eu tô aqui de volta. Promessa feita. Pronto, aqui. Ninguém me cobre mais nada. Promessa aqui feita no ar, não só para o Semente Abstrata, para mim, mas para vocês, né? Já que também o programa do Marco foi um grande sucesso, porque é sempre um tema, né? Falar dos exilados da capela é sempre um tema de grande interesse e de grande importância também. Então, falando rapidamente sobre o currículo do Marco Antônio Guerreiro. O Marco Antônio Guerreiro, ele é diretor de teatro, é músico, é diretor e roteirista também de cinema, dramaturgo também, né, Marco? Kardecista, palestrante. Hoje mais universalista, né? Dentro disso, também dentro kardecista. Do universo da espiritualidade, do espiritualismo, né? Também kardecista, também não só, mas também. E o Marco é roteirista de cinema, e ele escreveu o roteiro do filme que ainda está em pré-produção, Os Exilados da Capela. No último programa, que Marcos esteve aqui há mais ou menos um mês, nós falamos um pouquinho sobre Os Exilados da Capela e, como o nosso tempo é limitado, temos pouco mais de 25 minutos para falar de um tema tão extenso, de um tema tão interessante. Então o Marco voltou aqui para bater mais um papo conosco, falando novamente sobre Os Exilados da Capela. Então eu vou pedir para o Marco só contextualizar um pouco, para quem ainda não conhece o tema. Você pode acessar o canal do Semente Abstrata no YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Lá você pode encontrar o primeiro programa que nós gravamos com o Marco. Acho que foi em outubro, né? Foi em outubro, Foi em outubro. Foi em outubro, final de outubro. Quase 2 meses. Mas de qualquer forma eu peço para o Marco aqui contextualizar para nós, e se você tiver também outros canais, outras coisas para que as pessoas possam pesquisar, Marco, o seu trabalho dentro do Exilados da Capela, fica à vontade. Então tá, obrigado, João. Sejam bem-vindos todos aqui conosco hoje para bater um papão sobre... eu falei uma coisa eu não sei se eu posso falar aqui o nome do outro programa que eu participei. Pode. Eu participei do Paranormal Experience e foi realmente uma experiência incrível, tá bombando, né? Quem tiver curiosidade, assista lá. Assistam, que esse programa tá especialmente... Tá realmente uma coisa... Bom. Eu estou impressionado com o resultado. São quase 400 mil visualizações até agora, em menos de 2 meses. Até agora, né, Marco? É uma coisa de doido, né? E eu participei também logo depois eles me chamaram para um evento fechado deles, chamado Vivência Paranormal. E no final dessa vivência eu tive um insight, assim, né, dessas coisas doidas que acontecem com a gente. E até para dizer o que você falou, né, sobre contextualizar, eu disse lá que capela é o nosso passado e é o nosso futuro. Nós começamos lá com eles, lá atrás, e estamos caminhando para sermos o que eles já foram e estão sendo hoje. Um planeta já muito mais evoluído, muito mais avançado. Nós estamos caminhando para isso. Então, eles são o nosso exemplo lá atrás e o nosso exemplo lá na frente. Então, eu acho que a gente pode começar por aí. Para quem não conhece nada do assunto, Exilados da Capela
uma civilização que veio para a Terra há mais ou menos 15 mil anos atrás, vinda de um planeta que orbita uma estrela chamada Capela, na constelação de Auriga ou do Cocheiro. Cocheiro. Né? Está lá, astronomicamente falando, está lá. Né? Eles vieram para cá por quê? Porque o planeta deles, assim como o nosso hoje, estava mudando de faixa vibratória, e quem não tinha mais condições de ficar lá, os políticos deles lá, que a gente conhece bem o que é esse pessoal, os políticos deles, empresários e gente que, né, a gente vê todo dia no noticiário hoje, não precisa nem comentar muito, não iam ter mais condições de acompanhar a evolução do planeta. Então eles foram trazidos para a Terra, quando a Terra ainda estava saindo da questão primitiva, ainda com um pé bastante, né, dentro do primitivismo, e vieram para cá. Vieram para cá por dois motivos: para se regenerar, para melhorar, para evoluir, e para ajudar aqui os oriundos da Terra, os terráqueos, que ainda eram bastante primitivos, bastante grosseiros, né? E ensinar a gente a escrever, a carpir, a plantar, Civilizar, assim, uma missão civilizatória. a criar realmente a civilidade no sentido até de formar a sociedade, porque não havia isso até então. Né? Não existia família porque a gente era nômade. Sim. Né? Para lá, para cá, para lá, para cá. No momento que eles vieram, ensinaram a gente a criar animais, a plantar, a constituir família, e aí o ser humano assentou, e daí você pode realmente criar as comunidades, né? Toda a civilização, os primórdios da civilização que a gente conhece hoje em dia. Então, resumindo, Capela é isso. Capela é uma estrela, tá? Capela, uma não, duas, né? Duas não, quatro. Quatro. São 4 estrelas no sistema do Cocheiro. E ela é muito brilhante porque, na verdade, são 2 grandes, gigantes estrelas. Então, o brilho dela é muito forte. É a 6ª estrela mais brilhante do nosso céu noturno. A estrela de Capela. Eu gostei, Marco, dessa abordagem que você trouxe, né, de Capela representando o passado, quer dizer, aquilo que nós temos como resgate, não é? Aquilo que existe para nós evoluirmos, não é? E representando também para onde nós estamos indo, como uma evolução mesmo, até eu posso dizer um processo, esse processo que nós estamos passando de mudança de faixa vibratória, está relacionado à era de Aquário, e a esse, vamos dizer, um novo processo evolucional, uma nova fase do processo evolucional em que está ocorrendo uma espécie de aceleração. Exato. Da evolução. Faz sentido isso? Faz sentido porque conforme vai se apertando o cerco, né, dessa mudança, os processos acabam realmente se tornando cada vez mais ágeis e a gente passa a não ter mais tanto tempo assim, né? Nós vamos ter que realmente agora consertar o barco com o barco andando. Não dá mais para parar no estaleiro. Já perdemos essa oportunidade. Essa oportunidade. Já foi, há muito tempo. Então, nós estamos nesse processo de mudança, já tem 300 anos, desde 1757, porque em 2057 agora a gente entra definitivamente num estágio de regeneração. Veja bem, não é um estágio de planeta regenerado. É um estado onde nós vamos estar nos regenerando. É um processo. Ainda é o começo do processo de regeneração. E até 2057 nós estamos ainda nessa fase de transição. Sabe? Saindo de expiação e prova, entrando em regeneração, e toda mudança gera caos. Eu ia chegar nisso, esse momento que nós estamos vivendo. Vivendo no Brasil, vivendo no mundo. No mundo, né? No mundo. Às vezes a gente tem mania, a gente acha que... porque isso é só no Brasil. Porque isso aqui... Não. A crise é global. É global, é. É global. Você vê catástrofes, você vê atrocidades, você vê calamidades, você vê tudo no mundo inteiro. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um atentado
de arma de fogo 1,6 por dia. Por dia. Um atentado, 1,6 por dia. Não é normal, né? Claro, de jeito nenhum. Não é uma coisa salutar, não é uma coisa boa. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, estamos falando de um país top, educado, civilizado. Então a gente tem hoje questões a serem resolvidas dentro do ser humano, porque tudo que está acontecendo é o exterior, é o que foi exteriorizado desse ser humano hoje complexo, desse ser humano hoje desequilibrado, desse ser humano bastante confuso, egoísta, mesquinho. Por quê? Porque, como diz na Bíblia, como diz também nos evangelhos, as portas do inferno se abriram. Subiu todo mundo. É a caixa de Pandora, né? Exatamente, abriram a caixa de Pandora. Então, subiu todo mundo, tá todo mundo aqui. Só você andar pelo centro de São Paulo hoje, você vai entender o que é umbral. Sim. Você vê o umbral literalmente ali, né, constituído fisicamente. E esse pessoal tá vindo por quê? É a última oportunidade. Ou vai ou racha. Não tem mais o porquê se esperar. E essas pessoas, assim, da mesma forma, ô Marco, que aconteceu esse processo na capela, há milhares de anos, em que uma boa parte da população, dos seres de capela, não tiveram condições de continuar a sua evolução, esse processo está acontecendo atualmente aqui na Terra? Exatamente igual. Quer dizer, exatamente igual em termos, né? Todos os lugares têm as suas peculiaridades, as suas, né? As suas características, mas de maneira geral, é isso. Eles foram convidados a se retirar aqui e futuramente lá no planeta Chupão, que o Chico se referia, ou Nibiru. O Chico Xavier. O Chico Xavier falava planeta Chupão. O Ramatiz falava planeta higienizador. Tem vários nomes. Futuramente lá vai ter alguém escrevendo Os Exilados da Terra. Então façamos de tudo para não sermos motivo de livro lá. Sim. Não, eu vejo muito. Isso faz objeto também dos meus estudos, das minhas análises, não é? Das minhas meditações. Esse processo realmente, isso me vem muito forte de que nós temos de consertar o barco andando, como você falou. A evolução não vai parar por nossa causa, né? Ou nós começamos a nos trabalhar, e isso ninguém pode fazer o trabalho pelo outro, é cada um por si, visando um bem maior, um bem geral, não é? Mas a pessoa, o ser humano, que não se afinizar com esse novo, com essa nova consciência, esse novo estado vibratório, vai ficar para trás. Vai ficar para trás porque, como eu falei no programa passado, eu achava legal vocês darem uma pesquisada lá sobre essa mudança de vibração da Terra, né? Que essa vibração feita pelo sistema de Schumann, que é o nome do cientista que fez essa As linhas, não é? Da Ressonância. Da ressonância magnética da Terra, que é medida em hertz. Uhum. E isso está aumentando muito. Isso está preocupando muito os cientistas, porque eles não conseguem entender por que esse campo magnético da Terra está começando a vibrar de uma maneira tão intensa. Lógico, a gente sabe por quê. Né? Padrão mais elevado vibra mais intensamente. Ponto. É simples isso. E pensa corpos hoje dentro dessa vibração que não vibram nessa ressonância. Que estão com uma vibração muito densa. Eles explodem, né? Como é que você hoje quebra uma pedra nos rins de uma pessoa? Um cálculo renal através de ondas que vibram em outra frequência e quebra a pedra lá dentro. Ondas eletromagnéticas, né? Quebra uma pedra lá dentro. Ou seja, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Nós vamos quebrar. Se a gente não vibrar na mesma, nós vamos quebrar. Então, quando o pessoal fala assim, ó, aumenta teu padrão vibratório, vibra melhor, eleva, não é à toa, não é só coisa de crendice, de religioso ou de autoajuda. Só de autoajuda, não. É coisa realmente de gente que fala assim, é coisa muito séria, é muito né, séria, Marco? é muito séria. Você não vai aguentar o padrão vibratório, você implode. Literalmente você implode.
Agora, o outro lado também é auspicioso, né? Porque o lado é isso, o lado positivo, o lado luminoso, a perspectiva depois desse processo, no próprio processo de regeneração, né? Mas a perspectiva do futuro, aí no caso é realmente de um futuro bem melhor Você sabe que eu fui testemunha de para a Jeová, Terra. né? Ah, você foi? Eu não Eu fui sabia. testemunha de Jeová. E uma das coisas que eu gostava, quando eu estudava, é que eles tinham umas revistas deles. Acho que é Sentinela o nome de uma delas e o outro eu não lembro qual que é o nome. E lá tinha um desenho de uma terra regenerada. Onde tinha umas crianças brincando com animais, leões e coisas assim, tipo que haveria paz e tal. Tirando um pouco a questão de religiosidade, as religiões falam de um futuro, falam de um paraíso, e elas não estão totalmente erradas. Nós vamos ter um mundo muito melhor, porque pensa, você está num lugar onde a maioria das pessoas entende o mundo mais ou menos como você. Percebem a necessidade dos outros igualitariamente. Sim. Então, é uma coisa que eu falei num outro programa, é assim, uma questão de sinergia. Na sinergia, as forças elas não se somam, elas se multiplicam. Quer ver um exemplo legal? Eu sozinho, Marco Antônio, lavo o quintal em 1 hora. Eu e o João vamos lavar o quintal em... Meia hora. Não. Não, Porque as forças elas não se somam, elas se multiplicam. elas se multiplicam. 15 minutos. Entendeu? É uma coisa interessante que assim, Eu nunca tinha pensado nisso. Eu, Marco Antônio, eu sou feito de qualidades e defeitos. Mas não só de qualidades e defeitos. Eu tenho outras coisas. Eu tenho uns negocinhos chamados quase qualidades. Que falta um tiquinho, uma virada de chavezinha, um apertãozinho a mais no parafuso para virar qualidade. Você vai me ajudar nisso. Então eu já não vou mais produzir como eu produzia antes. Eu vou produzir mais. Você é a mesma coisa. Então a gente não lava em meia hora, lava em 20. Sim. Entende como o processo é legal? É, fantástico. Como uma coisa é gostosa? Eu costumo dar esse outro exemplo, que é assim, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha foram devastados. Sim. Né? Se acabaram. Devastados, acabaram. Devastados. Tanto fisicamente, quanto por causa dos bombardeios, quanto em questão de sanções econômicas e vai por aí fora. Isso foi em 45. Na década de 80 para a década de 90, o Japão já estava exportando tecnologia. Como? A Alemanha já era o país, de novo, mais rico da Europa. E foi dividido em duas durante muito tempo. Durante mais de 40 anos. Né? Entre a oriental e a ocidental. Ou seja, como é que você explica isso? Por quê? O Japão fez o seguinte, vamos fazer para valer, tirou milhões de crianças dos arrozais e meteu em escola. Escola de verdade. Sim. Não é escola faz de conta, Faz meia boca que a gente conhece. Conclusão, uma geração depois, né? Se você pega isso mais ou menos, vamos arredondar, de 1950 até 1980 e pouco, é o pessoal que estava já com 30 anos, 40 anos, já vendendo, exportando e inovando em tecnologia. Porque fez de verdade. Quando você tem um mesmo espírito, as pessoas estão imbuídas na mesma pegada, flui muito melhor. A coisa acontece. Então nós vamos chegar lá. Só que para chegar lá, nós vamos ter que dar uma selecionada. Porque é difícil hoje você trabalhar com pessoas que pensam egoisticamente, pensam individualmente, sabe? Não pensam no melhor para todos. Inclusive esse apego hoje em dia que muitas pessoas têm até com suas próprias crenças, ideologias, não é? Ficar uma coisa realmente muito fechada e sempre eu vejo muito forte nessa contexto de polarização que nós vivemos, né, Marco? O lado negativo disso é justamente dividindo e não somando. Né? E pensamentos equivocados, tem uma brincadeira, uma piadinha que eu vi outro dia, que é assim, o cara chegou em casa e pegou a esposa traindo ele no sofá, né, da casa dele. Ele não teve dúvida, ele jogou o sofá fora.
Olha a mentalidade. É por aí mesmo. O problema não era o sofá, mas vamos dar uma desculpa. Então, é isso que as pessoas fazem hoje em dia, né? A gente defende com unhas e dentes nossa linha ideológica política, nossa linha ideológica religiosa. Eu vi um termo um tempo atrás, eu achei muito bacana. Cara, não dá para ter político de estimação. Não dá, exatamente. Não dá para ter religião de estimação. Estimação, sim. Sabe? A gente tem que abrir. Hoje está tudo muito fácil as informações. O problema é que a gente não tem hoje condições de concatenar direitinho essas ideias, né? Ir alinhavando, encaixando as pecinhas. Engraçado disso é que Kardec deixou tão clara essa mensagem. Devereis aprender muitas coisas fora do espiritismo para entender o próprio espiritismo. Eu acredito que isso vale para tudo. Isso, não é? Isso vale para tudo. Ele foi taxativo, Foi taxativo, João. incrível, Né? Então a gente precisa realmente abrir a cabeça e parar de ter qualquer coisa de estimação. Porque tudo isso é feito pelo ser humano, que hoje em dia, mais do que é muito falho. Muito falho porque a gente se apegou demais. Principalmente depois da pandemia, a gente se apegou demais. Ou seja, as pessoas ficaram com mais medo, então agora elas guardam mais, se seguram mais, ficaram um ano trancadas, então elas querem agora sair, extravasar tudo. Não, calma. Calma, tem um mundo à sua volta. Um mundo de pessoas. É isso que eu sempre penso também, o aspecto humano. Apesar de tudo isso, o aspecto humano tem sido deixado de lado. O aspecto humano verdadeiro. A gente fala isso aqui, parece muito piegas. Parece muito chavão. Mas, gente, é assim. Essa brincadeira ou dá certo pra todo mundo ou não vai dar certo pra ninguém. Não vai dar certo pra ninguém, Ponto. Mas ponto. Tem um ditado grego que diz: feita a lei, feita a fraude. Não adianta você comprar um carro blindado. Os caras amanhã estão te assaltando de bazuca. É isso. Gente, não tem por onde correr. Ou vai dar certo para todo mundo, ou não vai dar certo para ninguém. Sabe? As pessoas precisam estar muito mais conscientes de que a gente não é uma ilha, a gente não vive sozinho. A gente precisa, se você é vendedor, você precisa de cliente. Se você é o patrão, você precisa dos funcionários. Se você é o marido, precisa da esposa. É um jogo jogado a dois, no mínimo. A própria... Nós sabemos que a evolução, ela nasce dentro do contraste, né? Você só vai adquirir sua consciência, você vai só tomar consciência de alguma coisa se você tem um ponto de contraste, não é? Luz e sombra, né? Você só tem noção da sombra... Alto e baixo. É todo o jogo da polaridade. Então, você se colocar do outro lado, naquilo que você, muitas vezes, mais abomina, faz parte do processo para você entender o seu lado. É essencial fazer esse jogo. Não tem aquele ditado que diz: só pode dar valor à luz quem já caminhou pelas sombras. Sim. Então, já caminhando pela sombra, agora vamos para a luz. Não, as pessoas não querem sair da sombra, tá com medo. Parece que é o mito da caverna. O mito da caverna. O tempo todo. Exatamente. Por isso que a gente está consertando o barco com ele navegando. A gente passou do tempo de sair da caverna. Ficamos muito tempo na caverna. E agora está na hora da gente se libertar. E se não for, como diz uma amiga minha, se não for por livre e espontânea vontade, vai ser por livre e espontânea pressão. Vai. Não é? Vai. Aliás, já está, né? Já está, sim. É só a gente perceber isso aí. Aí aqui sai aqui na Paulista, que é aqui o estúdio na Paulista. Sai na Paulista e pare 5 minutos e comece a observar. Parece que você está no hospício. Completamente. Sabe? As pessoas enlouqueceram de uma tal maneira que aí nós caminhamos para coisas muito pesadas. Você percebe? O número de suicídios aumentou assustadoramente. Depressão hoje é a epidemia do século. Enfim, né? Todas essas calamidades internas hoje em dia fazem parte do ser humano como se fosse tudo muito natural. E essa é a questão, né? Marcos, a gente está indo para o fechamento em um minutinho, então fecha o teu... Bom, como a gente está chegando no Natal, né? Eu acho que a coisa que mais a gente pode deixar de mensagem, de exemplo, é Jesus.
Sabe, eu sou apaixonado por Jesus. Eu brinco com todo mundo falando que eu e o Cris somos assim. Ah, eu também. Eu sou assim com o Cris. Ele é meu irmão, eu chamo ele do jeito que eu quiser. Né? O Cris, gostei. Eu sou fantástico, apaixonado pelo Cris. E o Cris deixou uma mensagem muito grande. Qual é o caminho? Qual é a saída para isso tudo? Está lá no Sermão da Montanha. Né? O Sermão da Montanha tem um pedaço que é muito claro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa herdar a terra? Precisa desenhar? Precisa explicar a piada? Claro. Tá muito claro. Então é mansuetude. Mansuetude. Sejamos mansos. Aí entenda a mansuetude do jeito que quiser, pesquise tudo, mas a chave é essa. Eu faço minhas as suas palavras, Marco. Deixando aqui então um desejo para você. Manda um abraço para Edelso também. Exilado 21. Nosso podcast, quinta-feira hoje, quinta-feira dessa semana, às 19 horas, né? Nós temos o nosso podcast lá. É só entrar no canal do YouTube. E se puder me acompanhar também no meu Instagram, que agora eu tenho Instagram de verdade, né? Nós mudamos o nome para Os Exilados da Capela. Mas teve um probleminha aí, a gente ainda está com Exilados de Capela. Então, vai tentando os dois. Exilados da Capela ou Exilados de Capela. Acompanhe o trabalho do Marco, é sensacional. Logo, logo espero ter você aqui de volta. E desejo a você, minha querida, meu querido ouvinte, um lindo Natal. Muito obrigado e uma excelente semana.